A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que traz como título Vivendo por Fé, confiando em Deus no tempo da dificuldade. Essa dinâmica visa ajudar os seus alunos a entenderem e internalizarem a importância da fé em Deus nos momentos de dificuldade. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Simplesmente um espaço e 4 alunos voluntários que vão te ajudar na execução da dinâmica. E então, para essa dinâmica você vai iniciar explicando a importância da fé em Deus como uma fonte de força durante os momentos difíceis da nossa vida. Esclareça que muitas vezes a fé em Deus ela pode ser uma fonte também de conforto nos momentos difíceis. Destaque que a fé não é apenas uma crença vazia, mas algo que pode ser cultivado e fortalecido. Discuta brevemente o que a fé significa para os seus alunos e como ela pode ser útil em situações desafiadoras. Explique que a fé é a confiança firme de que Deus está presente e cuidando de nós, mesmo quando não se obtém a solução imediata daqueles problemas que nós queríamos ter, essas soluções imediatas. Após essa explicação, convide 4 alunos voluntários para lhe ajudar na execução da dinâmica. E aí você vai explicar para os seus alunos o papel de cada um. Então, vai ocorrer o seguinte: um aluno ele vai ficar em pé diante da sala e ele vai ter a responsabilidade de colocar o braço aqui, ó, duro, tá? E os 3 alunos vão ficar atrás deles como se fosse uma parede, simbolizando o quê? O apoio e a proteção divina. E aí o que é que vai acontecer? Aquele aluno que vai ficar em pé na frente, duro, ele vai representar uma pessoa em dificuldade. E aí você vai colocar ele numa posição estratégica, como eu disse, na frente da sala, e você vai explicar para ele ou para ela que ele deve cair para trás, mantendo o corpo duro e o braço duro, sem fazer nenhum movimento para se equilibrar ou para evitar a queda. Vamos ver até que ponto ele confia nos 3 alunos que estão atrás para segurar ele, porque os outros 3 alunos eles vão se posicionar atrás do aluno que vai cair, formando uma parede. E eles devem colocar suas mãos suave sobre as costas do aluno que vai cair, né? Na verdade, ele vai colocar quando ele cair, não vai colocar na hora, segurando não. Espere que ele caia. Quando ele cair, os alunos vão segurar ele no meio do caminho, tá certo? Simbolizando o quê? O apoio da Trindade. Os 3 alunos vão simbolizar o apoio da Trindade durante o momento de dificuldade que nós passamos em nossa vida. Então o aluno que está na frente vai cair para trás, mantendo o corpo rígido e confiando que os colegas que representam a Trindade vão segurar ele. E aí vamos ver como é que ele vai reagir. Se ele realmente vai confiar nos alunos que estão atrás ou não. Se ele vai dar algum passo, né, de manobra com medo de cair. Então, depois desta cena, permita que os alunos compartilhem as suas impressões e as suas emoções. E aí você pode até fazer perguntas para iniciar a discussão. Perguntas como: como você se sentiu ao cair sem olhar para trás? Outra pergunta: como você se sentiu quando os colegas lhe seguraram? Pergunte para a sala: qual a relação entre esta cena, esta apresentação e a fé em Deus? E por último, como podemos aplicar este conceito, esta dinâmica, em cima da confiança em Deus em nossas vidas? E aí você pode conduzir uma conversa sobre situações reais em que os alunos enfrentaram ou enfrentam dificuldades. Incentive os seus alunos a pensar em como podem aplicar uma lição como essa de confiança em Deus em momentos de dificuldades. Encerre a dinâmica explicando que quando os ventos
da adversidade sopram em nossas vidas, é natural nos sentirmos abalados e incertos. No entanto, são nos momentos de dificuldades que a nossa fé em Deus pode se fortalecer e nos sustentar. A fé é como uma âncora que nos mantém firme no meio das tempestades da vida. Ela nos lembra de que nós não estamos sozinhos e de que há um plano maior em ação sobre nossas vidas. Então, gente, nessa dinâmica, nós queremos explorar como os seus alunos devem cultivar a fé em Deus nos momentos de dificuldades e encontrar forças, conforto e esperança na presença de Deus que está constantemente em nossas vidas. Quando nós enfrentamos dificuldades, muitas vezes nós queremos nos sentir impotentes, incapazes de superar os obstáculos diante de nós. No entanto, as histórias da Bíblia estão repletas de exemplos de como Deus provou para o seu povo em tempos de necessidade, como Ele está conosco. Lembre-se da história de Abraão, de Moisés, de José e outros personagens da Bíblia que Deus os ajudou em momentos de necessidades e de maneira surpreendente quando eles enfrentaram problemas na vida. Ao olharmos para trás e reconhecermos como Deus tem sido fiel em prover, a nossa fé ela é fortalecida para enfrentar os desafios que são apresentados para nós. No meio das dificuldades, muitas vezes nós desejamos uma solução imediata. No entanto, Deus ele opera em seu próprio tempo. Nem sempre esse tempo coincide com o nosso. Nós aprendemos a cultivar a fé quando nós confiamos que Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo que nós não vejamos os resultados de forma imediata. A paciência, ela nos ensina a confiar que o plano de Deus, ele é perfeito e que Ele vai nos guiar através das dificuldades, fortalecendo a nossa fé nesse processo. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conforto e de orientação, especialmente quando nós enfrentamos desafios. As Escrituras, ela nos lembra repetidamente do grande amor de Deus por nós, da sua fidelidade. As promessas de Deus é de que Ele nunca vai nos abandonar. Nos momentos de dificuldades, mergulhar na palavra de Deus nos permite encontrar palavras de esperança que nos fortalece e nos lembra de que Deus está conosco em cada passo do nosso caminho. A oração, ela é a chave para manter uma comunhão constante com Deus, mesmo quando nós nos sentimos sobrecarregados pelas dificuldades. É através da oração que nós podemos expressar os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, confiando que Deus, Ele ouve e responde de acordo com a sua vontade. A comunhão com Deus, ela nos lembra de que nós não estamos enfrentando os desafios sozinhos. E isso fortalece a nossa fé na sua presença, que é constante em nossas vidas. Às vezes, as dificuldades, elas são oportunidades disfarçadas para o nosso crescimento espiritual. Quando nós enfrentamos os obstáculos, nós somos desafiados a confiar mais em Deus, a desenvolver a perseverança, a crescer na nossa capacidade de lidar com as adversidades. Olhando para trás, muitas vezes você vai perceber que as maiores épocas de crescimento espiritual ocorreu durante aqueles momentos de dificuldade. Isso nos encoraja a confiar de que Deus está moldando-nos para algo maior e melhor. Em meio às dificuldades, a fé em Deus ela se torna a nossa âncora, sustentando-nos e dando-nos esperança. Ao refletirmos sobre a provisão divina, nós aprendemos com a paciência a buscarmos conforto na palavra de Deus. Se mantivermos uma comunhão constante, nós vamos testemunhar o nosso crescimento espiritual. E também nós podemos cultivar uma fé que se fortalece diante dos desafios da vida. Lembremos-nos sempre de que Deus ele está conosco em cada passo do nosso caminho, nos guiando com amor e com cuidado, tá bom? Que Deus abençoe. E eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula, em nome de Jesus.